Miqueias, capítulo 1. Esta é a palavra de Jeová que Miqueias de Morsete recebeu numa visão a respeito de Samaria e Jerusalém nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam todos os povos. Prestem atenção, ó terra e tudo o que nela há, e que o soberano Senhor Jeová seja testemunha contra vocês, Jeová, desde o seu santo templo. Vejam, Jeová vai sair do seu lugar. Ele descerá e pisará os lugares altos da terra. Os montes irão derreter-se debaixo dele, e os vales irão fender-se, como cera diante do fogo, como águas que correm por uma encosta íngreme. Tudo isto acontecerá por causa da rebeldia de Jacó, por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a rebeldia de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos sagrados de Judá? Não é Jerusalém? Farei de Samaria um montão de ruínas no campo, um lugar para se plantarem vinhas. Atirarei as suas pedras para o vale e deixarei os seus alicerces à vista. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os presentes que ela recebeu como pagamento serão queimados no fogo. Destruirei todos os seus ídolos, pois ela acumulou essas coisas com o salário da prostituição, e elas hão de tornar-se novamente o salário das prostitutas. Por causa disso, lamentarei e chorarei. Andarei descalço e nu. O meu lamento será como o dos chacais, e o meu gemido como o das avestruzes. Pois o seu ferimento é incurável. Chegou até Judá. A praga espalhou-se até ao portão do meu povo, até Jerusalém. Não o anunciem em Gate. Não chorem de forma nenhuma. Revolve-te no pó, em Bet-Afra. Sigam adiante em nudez e em vergonha, ó habitantes de Safir. Os habitantes de Zaanã não saíram. Haverá lamento em Bet-Ezel, e ela retirará o apoio que vos dá. Os habitantes de Marote esperavam o bem, mas foi o mal que desceu de Jeová sobre o portão de Jerusalém. Atrelem os cavalos ao carro, ó habitantes de Laquis. Tu foste o começo do pecado para a filha de Sião, pois em ti se acharam os atos de rebeldia de Israel. Por isso, darás presentes de despedida a Morsete-Gate. As casas de Aquzib foram algo enganoso para os reis de Israel. Ainda vos trarei o conquistador, ó habitantes de Maressa. A glória de Israel chegará até Adulão. Cortem o cabelo e rapem a cabeça por causa dos vossos queridos filhos. Fiquem calvos como a águia, pois eles foram exilados para longe de ti. Capítulo 2. Ai dos que tramam o que é prejudicial, que planeiam o mal na sua cama. Quando amanhece, eles executam-no, porque têm nas mãos o poder para o fazer. Eles desejam campos e apoderam-se deles. Também casas, e tomam-nas. Apoderam-se da casa de um homem por meio de fraude. Tiram a um homem a sua herança. Portanto, assim diz Jeová: estou a preparar uma calamidade contra esta família e vocês não lhe escaparão. Não voltarão a andar com arrogância, pois será um tempo de calamidade. Nesse dia, as pessoas proferirão um provérbio a vosso respeito e lamentarão amargamente por ti. Elas dirão: estamos completamente arruinados. Ele passou a propriedade do nosso povo para outros. Ele tirou-a de nós. Ele reparte os nossos campos pelos infiéis. Por isso, não terás ninguém para estender a corda de medir, para distribuir a terra pela congregação de Jeová. Parem de pregar, pregam eles. Eles não devem pregar estas coisas. A humilhação não nos atingirá. É isto o que dizem, ó casa de Jacó. Será que o Espírito de Jeová ficou impaciente? São estas as suas ações? Será que as minhas palavras não fazem bem aos que andam em retidão?
Contudo, recentemente, o meu próprio povo levantou-se como se fosse um inimigo. Sem disfarçar, vocês arrancam o adorno majestoso da roupa daqueles que andam confiantemente como os que regressam da guerra. Expulsam as mulheres do meu povo das suas casas agradáveis. Tiram dos seus filhos a minha glória para sempre. Levantem-se e vão, pois este não é um lugar de descanso. Por causa da impureza, haverá destruição, uma destruição dolorosa. Se um homem anda atrás do vento e do engano e diz esta mentira, vou pregar-te a respeito do vinho e da bebida alcoólica. Nesse caso, ele é o pregador certo para este povo. Certamente vou ajuntar-vos a todos, ó Jacó. Com certeza reunirei os que restarem de Israel. Eu vou pô-los em união como ovelhas no curral, como o rebanho no pasto. Ali haverá o barulho de muitas pessoas. Aquele que abre uma brecha irá à frente deles. Eles abrirão uma brecha, atravessarão o portão e sairão por ele. O seu rei atravessará à sua frente. Jeová estará à sua frente. Capítulo 3. Eu disse: ouçam, por favor, cabeças de Jacó, e vocês, governantes da casa de Israel. Não deviam saber o que é justo? Porém, vocês odeiam o que é bom e amam o que é mau. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Também comem a carne do meu povo e tiram-lhe a pele. Esmagam-lhe os ossos e fazem-nos em pedaços, como o que se cozinha num caldeirão, como a carne numa panela. Virá o tempo em que eles clamarão a Jeová por ajuda, mas ele não lhes responderá. Nesse tempo, ele esconderá deles a sua face, por causa das suas más ações. Assim diz Jeová contra os profetas que desencaminham o meu povo, que proclamam paz quando têm algo para mastigar com os dentes, mas declaram guerra contra quem não lhes põe nada na boca. Vocês terão noite. Não haverá visão. Haverá apenas escuridão para vocês. Nenhuma adivinhação. O sol irá pôr-se para os profetas, e o dia escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados, e os adivinhos ficarão desapontados. Todos eles cobrirão a boca, pois não haverá resposta da parte de Deus. Quanto a mim, fiquei cheio de poder por meio do Espírito de Jeová, também de justiça e de força, para declarar a Jacó a sua rebeldia e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, por favor, cabeças da casa de Jacó, e vocês, governantes da casa de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é certo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com injustiça. Os seus líderes julgam por suborno, os seus sacerdotes instruem por um preço, e os seus profetas praticam adivinhação por dinheiro. E ainda assim apoiam-se em Jeová, dizendo: não está Jeová conosco? Nenhuma calamidade nos sobrevirá. Portanto, por vossa causa, Sião será lavrada como um campo. Jerusalém irá tornar-se em montões de ruínas, e o monte da casa irá tornar-se uma colina coberta de árvores. Capítulo 4. Na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e os povos afluirão a ele. E muitas nações irão e dirão: venham, subamos ao monte de Jeová e à casa do Deus de Jacó. Ele irá instruir-nos sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre muitos povos, e resolverá as questões referentes a poderosas nações distantes. Eles transformarão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Nenhuma nação levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra.
cada um deles se sentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, sem que ninguém os faça ter medo, porque a boca de Jeová dos exércitos o disse. Pois todos os povos andarão cada um no nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome de Jeová, nosso Deus, para todo o sempre. Nesse dia, diz Jeová, ajuntarei os que cocheavam e reunirei os que estavam espalhados, juntamente com aqueles que tratei com dureza. Farei dos que cocheavam um restante, e dos que foram mandados para longe, uma nação poderosa. E Jeová reinará sobre eles no monte Sião, agora e para sempre. Quanto a ti, ó torre do rebanho, o monte da filha de Sião, o primeiro domínio voltará, sim, voltará a ti, o reino que pertence à filha de Jerusalém. Por que é que estás a gritar? Não tens rei? O teu conselheiro morreu? Será por isso que se apoderaram de ti dores como as de uma mulher que está a dar à luz? Contorce-te e geme de dor, ó filha de Sião, como uma mulher que está a dar à luz, pois agora sairás da cidade e morarás no campo. Irás até Babilônia, e lá serás libertada. Lá, Jeová irá resgatar-te das mãos dos teus inimigos. Agora, muitas nações serão ajuntadas contra ti. Elas dirão: que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. No entanto, elas não conhecem os pensamentos de Jeová, nem entendem o seu propósito, pois ele irá ajuntá-las como feixes de cereais recém-cortados na eira. Levanta-te de bulha, ó filha de Sião, pois transformarei os teus chifres em chifres de ferro, e os teus cascos em cascos de cobre, e pulverizarás muitos povos. Devotarás o seu lucro desonesto a Jeová, e os seus recursos ao verdadeiro Senhor de toda a terra. Capítulo 5. Agora, fazes cortes em ti mesma, ó filha que estás sob ataque. Nós fomos sitiados. Com uma vara, ferem o rosto do juiz de Israel. E tu, ó Belém Efrata, pequena demais para estar entre os milhares de Judá, é de ti que me sairá aquele que será governante em Israel, cuja origem é dos tempos antigos, dos dias da antiguidade. Portanto, ele irá abandoná-los, até ao tempo em que aquela que está prestes a dar à luz dê à luz, e o restante dos seus irmãos retornará ao povo de Israel. Ele irá levantar-se e pastoreará com a força de Jeová, com a superioridade do nome de Jeová, seu Deus. E eles morarão em segurança, porque a sua grandeza chegará então aos confins da terra. E ele trará paz. Se o assírio invadir a nossa terra e pisar as nossas torres fortificadas, levantaremos contra ele 7 pastores, sim, 8 príncipes da humanidade. Eles pastorearão a terra da Assíria com a espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. E ele irá livrar-nos do assírio, quando este invadir a nossa terra e pisar o nosso território. Os que restarem de Jacó serão no meio de muitos povos como orvalho da parte de Jeová, como chuvas abundantes sobre a vegetação, que não depositam a sua esperança no homem, nem esperam pelos filhos dos homens. Os que restarem de Jacó serão entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da floresta, como um leão novo entre os rebanhos de ovelhas, que passa, ataca e dilacera, e não há quem os livre. A tua mão há de levantar-se sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão destruídos. Nesse dia, diz Jeová, eliminarei os teus cavalos do teu meio, e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortificações. Acabarei com as feitiçarias que praticas, e nenhum praticante de magia continuará no teu meio. Eliminarei do teu meio as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas sagradas, e não voltarão a curvar-se diante do trabalho das tuas mãos.
Arrancarei do teu meio os teus postos sagrados e destruirei as tuas cidades. Em ira e furor executarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Capítulo 6. Ouçam, por favor, o que Jeová está a dizer. Levantem-se, apresentem a vossa causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a vossa voz. Ouçam, ó montes, a causa de Jeová, e também vocês, sólidos alicerces da terra, pois Jeová tem uma causa contra o seu povo. É contra Israel que ele argumentará. Meu povo, o que é que eu vos fiz? Como é que vos cansei? Testemunhem contra mim. Pois tirei-vos da terra do Egito e resgatei-vos da terra da escravidão. À vossa frente enviei Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, por favor, lembrem-se do que Balaque, rei de Moabe, propôs, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu, do que aconteceu de Sitim até Gilgal, para que conheçam os atos justos de Jeová. O que levarei quando comparecer perante Jeová? O que levarei quando me curvar diante do Deus que mora no alto? Comparecerei perante ele com ofertas queimadas, com bezerros de 1 ano? Será que Jeová terá prazer em milhares de carneiros, em dezenas de milhares de torrentes de azeite? Darei o meu primogênito pela minha rebeldia? O fruto do meu corpo pelo meu pecado? Ele já te informou, ó homem, sobre o que é bom. E o que é que Jeová pede de ti? Apenas que pratiques a justiça, ames a lealdade e andes modestamente com o teu Deus. A voz de Jeová clama à cidade. Os que têm sabedoria prática temerão o teu nome. Prestem atenção à vara e a quem a designou. Será que na casa de quem é mau ainda existem os tesouros da maldade e a efa reduzida que é detestável? Por acaso posso ser puro com uma balança falsa, com uma bolsa de pesos de pedra fraudulentos? Pois os seus homens ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes dizem mentiras. Eles têm uma língua falsa na boca. Portanto, vou golpear-te e ferir-te, deixando-te devastado por causa dos teus pecados. Comerás, mas não ficarás satisfeito. Haverá um vazio dentro de ti. Tentarás colocar os teus bens num lugar seguro, mas não conseguirás salvá-los. E o que conseguires levar, eu entregarei à espada. Semearás, mas não colherás. Pisarás azeitonas, mas não usarás o azeite. E pisarás uvas, mas não beberás o vinho. Pois vocês seguem os decretos de Onri e todas as práticas da casa de Acabe, e andam de acordo com os seus conselhos. É por isso que vou fazer de ti um motivo de terror, e dos seus habitantes um alvo de assobios. E vocês suportarão o desprezo dos povos. Capítulo 7. Ai de mim! Sou como aquele que, depois de colher os frutos de verão e de recolher as uvas que sobram após a colheita, não encontra nenhum cacho de uvas para comer, nenhum figo temporão que tanto deseja. Desapareceu da terra aquele que é leal. Não há ninguém que seja reto entre os homens. Todos eles ficam de emboscada para derramar sangue. Cada um caça o seu próprio irmão com uma rede. As suas mãos são peritas em fazer o que é mau. O príncipe faz exigências. O juiz julga por suborno. O homem de destaque torna conhecido o que ele quer. E eles fazem esses planos juntos. O melhor entre eles é como espinhos. O mais reto deles é pior do que uma cerca de espinhos. Chegará o dia anunciado pelos teus vigias e o dia do teu ajuste de contas. Então, todos entrarão em pânico. Não tenham fé no vosso companheiro, nem confiem num amigo íntimo. Tem cuidado com o que dizes àquela que se deita nos teus braços. Pois o filho despreza o pai, a filha levanta-se contra a mãe e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os homens da sua própria casa. Mas quanto a mim, ficarei vigilante à espera de Jeová.
esperarei pacientemente pelo Deus da minha salvação. O meu Deus irá ouvir-me. Não te alegres por minha causa, ó inimiga minha. Embora eu tenha caído, hei de levantar-me. Embora eu more na escuridão, Jeová será a minha luz. Suportarei o furor de Jeová, pois pequei contra ele, até que ele defenda a minha causa e me faça justiça. Ele irá levar-me para a luz. Verei a sua justiça. A minha inimiga também verá isso, e a vergonha cobrirá aquela que me disse: Onde é que está Jeová, teu Deus? Os meus olhos hão de vê-la. Então ela será espezinhada como lama nas ruas. Será um dia para se construírem os seus muros de pedra. Nesse dia, o limite será estendido. Nesse dia, virão até ti, da Assíria e das cidades do Egito, desde o Egito até ao rio, de mar a mar e de monte a monte. E a terra ficará desolada por causa dos seus habitantes, por causa do que eles fizeram. Com o teu bastão, pastoreia o teu povo, o rebanho da tua herança, que morava sozinho numa floresta, no meio de um pomar. Que eles pastem em Bazã e Gileade, como nos tempos antigos. Como nos dias em que saíste da terra do Egito, vou mostrar-te coisas maravilhosas. As nações hão de vê-las e ficar envergonhadas, apesar de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como as serpentes. Sairão a tremer dos seus refúgios como os répteis da terra. Virão apavoradas a Jeová nosso Deus e terão medo de ti. Quem é Deus como tu, que perdoa o erro e deixa passar a transgressão do restante da sua herança? Ele não continuará irado para sempre, pois tem prazer no amor leal. Ele terá novamente misericórdia de nós, vencerá os nossos erros. Tu lançarás nas profundezas do mar todos os seus pecados. Demonstrarás fidelidade a Jacó, amor leal a Abraão, assim como juraste aos nossos antepassados desde os tempos antigos.